Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. No livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 1, e nos diz: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Gênesis capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Nós queremos, neste programa, tratar deste assunto que é muito polêmico, digamos assim, e também que não se chega em um entendimento. Diz o versículo 2: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Não se chega em um entendimento, mesmo buscando em alguns textos da Bíblia, a respeito destes filhos de Deus. E é sobre isto que nós queremos falar neste programa. Nós temos algumas teorias, porque não há nenhuma conclusão a respeito destes filhos de Deus que é mencionado aqui neste capítulo 6. Primeiro, se trata, numa das teorias, que são anjos caídos, que se transformaram em homens. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 30, o Senhor Jesus declara que os anjos não têm sexo. Embora algumas passagens apresentam algumas situações de anjos, como foi o caso de quando os anjos visitaram Ló, e existe uma interpretação, porque os moradores de Sodoma queriam se apoderar daqueles anjos que estavam na casa de Ló, que foram até Sodoma para a destruição de Sodoma e Gomorra. E eles declararam que foi Deus que os enviou para destruir Sodoma e Gomorra. Então há algumas interpretações que, pelo fato de
Ló ter oferecido as suas filhas para aqueles homens, para não tomarem posse daqueles homens que estavam ali na sua casa. Mas isso não significa, não justifica que os anjos têm sexo. Isso não justifica, porque o texto não faz nenhuma conotação direta. Os anjos são criaturas de Deus. E os anjos, em muitas partes da Bíblia, eles tomaram forma humana. E eles comeram, beberam, mas isso não significa que eles têm condições de uma relação sexual com as mulheres, no caso. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, fala também sobre anjos decaídos e que estão aprisionados, aguardando o juízo que virá sobre eles. A mesma coisa também, Judas capítulo 1, versículo 6, é o único capítulo que tem, no versículo 6, ele também faz menção aos anjos que desobedeceram e que também foram decaídos e que também estão aguardando o juízo de Deus. Portanto, esses textos não servem de base ou de justificativa para estes que têm essa teoria de que eram anjos. Também tem a questão política, que eram os nobres que se misturaram com as plebeias. Também não tem nenhum fundamento bíblico para justificar essa teoria. E, finalmente, tem a terceira teoria, que é espiritual, que faz uma apresentação que foi da descendência de Sete e que se misturou com a descendência de Caim. Também, embora tenha estas teorias justificativas de que a descendência de Sete que invocou e invocava a Deus, e com a de Caim que se perverteu, e que esta parte religiosa por parte da descendência de Sete, elas se corromperam. Mas isso também não justifica essas teorias. Por quê? Aqui nos é relatado, no versículo 2 do capítulo 6 de Gênesis, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aí o versículo 3 diz: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Ora, porém os seus dias serão 120 anos. É o próprio Deus que está enfatizando que se trata de homem. Não é anjo, não eram os nobres que se misturaram com as plebeias, e muito menos a descendência de Sete. Porque Deus está falando que o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Então estes filhos de Deus eram homens. E agora nós queremos apresentar uma outra, não é teoria, é uma outra realidade dentro da palavra de Deus. Porque no capítulo 1 de Gênesis, no versículo de número 27, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, nos diz: e criou Deus um homem
à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Isto foi da criação, quando Deus criou o homem e a mulher. Deus os criou, macho e fêmea o criou. Embora nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, lá em Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do homossexualismo. Então, isso não é novo, mas nos nossos dias há leis, com proteção a esses que pleiteiam esse direito, de terem uma deturpação daquilo que Deus criou. No capítulo 3 de Gênesis, no versículo 16, nos diz: quando o homem e a mulher transgrediu contra Deus, dando ouvido a Satanás, porque Satanás se incorporou em uma serpente. A primeira sessão espírita aconteceu ainda lá no Éden, quando Satanás se incorporou na serpente, que era, segundo a palavra de Deus, o animal mais lindo do Éden. Era a serpente, e que não se arrastava, ela andava erecta. E por esse motivo, ela induziu a mulher a comer o fruto que Deus havia proibido. E por isto veio o pecado, e pelo pecado veio o castigo. A serpente, ela foi castigada porque ela enganou a mulher. E diz aqui no capítulo 3 de Gênesis, verso 14: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, aqui pelo pecado está o castigo pela desobediência. E nós vemos aqui no versículo 16 que Deus enfatiza a mulher, que com dor terás filhos. Agora vem a pergunta: por que Deus declara à mulher que com dor ela terá filho?
Porque enquanto estavam no Éden, e quando Deus a criou, que nós já lemos aqui no capítulo 1, versículo 27 e 28, que a ordem de Deus foi esta: crescei e multiplicai. Ou seja, Eva teve filhos no Éden. E quem foi expulso do Éden? Foi Adão e Eva, que pecaram e desobedeceram. E os filhos que nasceram no Éden, eles não foram expulsos com seus pais. Eles ficaram no Éden. Mas, como Deus criou o homem com livre-arbítrio, eles não eram obrigados a ficar no Éden. Como nos dias de hoje, quando alguém aceita e recebe Jesus como Senhor da vida, Salvador da alma, e passa a servir a Jesus crendo na sua palavra, crendo na bênção que recebeu da salvação em Jesus, embora esta pessoa tenha a proposta da salvação, porque a salvação é uma proposta. Há algumas doutrinas que declaram que uma vez salvo, sempre salvo. Aceitou Jesus uma vez, não importa o que vai acontecer com aquela pessoa, e ela estará salva. Mas a salvação, ela é conquistada a cada dia, a cada momento. O homem tem livre-arbítrio. O homem serve a Deus pela fé, enquanto quer. Porque a partir do momento que não mais quer, ou por um motivo ou outro se desvia, se afasta da fé, não significa que está com a salvação garantida. Porque em Apocalipse capítulo 2, no versículo de número 10 de Apocalipse, o Senhor Jesus faz uma declaração. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, quando é escrita a carta à igreja de Esmirna, no versículo de número 10, é o próprio Cristo que diz àquela igreja: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a coroa da vida é para os vencedores. E é por isso que nós lutamos e batalhamos pela fé, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, testemunhando o nome do Senhor Jesus, mesmo em lutas, em perseguições, em adversidades, em calúnias, em difamações, mas pela fé e firmados na palavra de Deus, continuamos firmes, porque nós cremos nesta promessa, a salvação. Jesus tem uma recompensa para dar aos aqueles que permanecem fiel até a morte. Portanto, aqui os filhos de Deus, que trata o livro de Gênesis capítulo 6, versículo 2, são os filhos de Adão e Eva, que nasceram no Éden. Eles não eram impedidos de sair do Éden. E eles saíram do Éden e eles viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. E veja que a relação desses filhos de Deus com as filhas dos homens geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E já havia, diz o versículo 4, havia
naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram os filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, foi uma raça especial, porque aqueles filhos de Deus que estavam no Éden, eles eram santos, eles eram perfeitos, mas quando eles saíram do Éden, eles se contaminaram com o pecado. Não há razão, não há motivo para qualquer outra explicação a estes filhos de Deus, que o próprio Deus declara que ele não iria contender para sempre com o homem. Versículo 3, então diz o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Adão e Eva era carne. Adão significa homem de barro. Foi criado do pó da terra. A mulher foi criada de uma costela de Adão. Carne. E esses filhos dos homens eram carne. Esses filhos de Deus que saíram do Éden eram carne. E eles eram santos, mas se contaminaram com a filha dos homens. E pela santidade que eles tinham, geraram estes homens especiais, estes valentes, estes até gigantes. Já tinha gigantes e geraram gigantes também nesse relacionamento, porque havia perfeição nesses filhos de Deus. Não há outra explicação bíblica, embora haja várias teorias de anjos caídos, não tem nenhum suporte bíblico para que os anjos caídos sejam esses filhos de homens, porque a Bíblia, a palavra de Deus, anjos tratam como anjos, homens tratam como homens, e não há distinção. O homem é o homem, o anjo é anjo, não há distinção. Por isso que essas teorias, essas três teorias que já mencionei, elas não têm respaldo bíblico. São teorias, são deduções, mas elas não têm respaldo bíblico para isso. Mas os filhos de Adão e Eva, que estavam no Éden, são exatamente esses filhos de Deus mencionados aqui no capítulo 6 de Gênesis. Que Deus possa te abençoar ricamente em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Quero orar com você e por você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, visita, Senhor, nesta hora, esta vida que me assiste, Senhor, que está crendo na Tua palavra. Senhor, vem de encontro nesta hora a cada coração, a cada necessidade, porque no Teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas, espírito da doença, espírito da enfermidade, alojado neste corpo, espírito de opressão, de amarração, obras de feitiçaria, de macumbaria, que envolve este homem, esta mulher. Em nome do Senhor Jesus, eu estou ordenando nesta hora, cadeias sejam quebradas, amarras sejam desatadas, e que esta vida seja liberta em nome do Senhor Jesus. Amém.